Bom dia, amigos do esporte, bom dia, amigos do portal Cidade de Itapira. Hoje é terça-feira, dia 22 de maio, e nós estamos aqui para mais um programa, mais um bate-papo, Histórias do Seu Zé, com a presença do professor José de Oliveira Barreto Sobrinho. Bom dia, professor Barreto. Bom dia, Luiz. Bom dia, internautas. E vamos aos fatos, né? Na verdade, são histórias que o professor Barreto tem para contar para toda a nossa comunidade. Lembrando que esse programa ele vem sendo acompanhado por internautas em todo o mundo. Nós temos itapirenses espalhados pelo mundo todo, por esse Brasil afora, e o retorno que nós estamos tendo é que eles estão acompanhando com muito interesse essa série de entrevistas, esse programa Histórias do Seu Zé. São muito interessantes, que fazem as pessoas viajarem ao passado e recordarem momentos agradáveis, momentos de descontração, momentos de ensino, de aprendizado com esse grande mestre que é o professor Barreto. No programa passado, nós falamos sobre a passagem do professor Barreto pelo Rio de Janeiro, a sua vivência com a Escola de Educação Física, a sua formação, mas ainda restou alguma coisinha para a gente conversar sobre o Rio de Janeiro. Então nós vamos conversando com o professor Barreto e perguntando para ele o seguinte: de toda a vivência no Rio de Janeiro, professor Barreto, o que mais te marcou? Foi a oportunidade de estudar na Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, né? Foi realmente algo extraordinário essa vivência na escola e também as outras experiências, né, com deficientes mentais na Sociedade Pestalozzi do Brasil, com adolescentes carentes na Fundação Romão Duarte e outros, Colégio Piedade, que é atual Gama Filho, e uma vida bem descontraída do carioca, né? Foi muito interessante, eu acho que foi muito válida. Tá certo. O professor Barreto saiu do Rio de Janeiro em que ano? Em 1960. Eu fiquei de 55 a 60. Bom, em 1960, então, o professor Barreto juntou seu material e o senhor disse no programa passado que o teu sonho era trabalhar numa cidade do interior do estado de São Paulo e preferencialmente que fosse Itapira. O senhor acabou indo para a capital do estado de São Paulo. Isso. Por que essa opção de São Paulo? Porque realmente no estado de São Paulo e na capital me daria condições de prestar o concurso, né? Então, e era caminho. E por coincidência eu vim morar num apartamento juntamente com meu companheiro de Clube da Aventura, que também era professor de Educação Física, formado na USP. E eu fui também estudar na USP. Quando eu cheguei em São Paulo, me ingressei no curso de massagem desportiva no ano de 60, foi o início da fisioterapia. E esse companheiro meu trabalhava na reabilitação do SESI. E ele me conseguiu um emprego na clínica de reabilitação do Dr. Fernando Bucolini. Então eu, estudando na USP, curso de massagem desportiva, e eu trabalhei na clínica de reabilitação do Dr. Fernando Bucolini, ali de frente ao Hospital Matarazzo. Eu cuidava de amputados dos membros, né? Treinamento com prótese, paralisia infantil, acidentes do trabalho, né? Acidentados do trabalho. Foi uma experiência muito interessante. Professor Barreto, em São Paulo, o senhor trabalhou também no Clube Atlético Paulistano. Isso, com adolescentes, crianças, adolescentes e com os adultos. Naquele tempo tinha um grupo de adultos que a gente usava a ginástica calistênica.
né, que era da ACM. Então a gente usava a ginástica calistênica 2 vezes por semana com adultos do Clube Atlético Paulistano. E na ocasião, o diretor principal lá era o que foi do DEF, que ele foi diretor do DEF, Departamento de Educação Física e Esportes. Vamos a uma foto, então? Já uma foto já do professor Barreto em São Paulo, e a gente vai identificando, o professor pode contar algumas histórias. Aí, então, é o La Escola São Francisco. Eu estava ligado à clínica de reabilitação e foi uma oportunidade excelente trabalhar com deficientes físicos. Eu já tinha experiência com deficientes mentais, né? Adolescentes carentes. E aí, então, a gente fez uma série de experiências. Além da recreação que a gente fazia com eles, e ginástica olímpica nos colchões, né? Ginástica olímpica. E na ocasião, havia apenas o basquete sob cadeira de rodas. E nós idealizamos o campeonato de futebol de salão, de futsal, com muletas. Foi muito interessante. Vamos ver outra foto? Aí são as 4 equipes que participaram desse campeonato. O que a gente percebe, professor Barreto, é que era um trabalho social, além de voltado a deficientes, parece ser um trabalho social para as classes menos favorecidas, né? Mais necessitadas. Foi uma obra que ainda existe e muito importante. O La Escola tinha eles fabricavam as próteses. Vamos ver mais alguma foto? Aí também a grande oportunidade que a gente teve, aí é um curso internacional de educação física, aí no Departamento de Educação Física. A Associação dos Professores de Educação Física era bem atuante e ela promovia cursos internacionais, trazendo figuras importantes dentro do esporte e da educação física escolar. O professor Listelot, aí o professor Boaventura, né, que foi por que me influenciou bastante em relação à educação integral. Esse professor Boaventura também se ligou ao professor Listelot da França e revolucionou a educação física no estado de São Paulo e creio no Brasil. Essa associação de profissionais de educação física, professores de educação física, era a antiga APEF, que inclusive foi dirigida pelo Walter Giordano. Colega do senhor, amigo, conhecido, e também foi membro do Panotron Clube, né? E que essa associação, ela veio antes da hoje, hoje que nós temos o Conselho Regional de Educação Física, a profissão já reconhecida, né? Mas então foi muito importante realmente esse momento dessa Associação de Professores de Educação Física que surgiu lá na capital. Professor Barreto, uma curiosidade. O senhor saiu do Rio de Janeiro, uma cidade relativamente tranquila, vida calma, aquele jeitão do carioca, né? E veio para São Paulo, uma cidade agitada, trabalho, ônibus, aquela correria. O senhor estranhou muito essa mudança? Sem dúvida, e aproveitei muito. Por exemplo, eu dava aulas de educação física fora bom, eu trabalhei no Clube Atlético Paulistano, no La Escola São Francisco, também no colégio a cidade ali perto da Serra da Cantareira, Mairiporã. Colégio Estadual de Mairiporã.
Eu licionava, levava uma vida, trabalhava até 9 horas da noite, ia a Mairiporã, dava 3 aulas semanais, trabalhava na clínica de reabilitação, e então eu levava uma vida tremendamente, e atendia casos à noite. Eu atendia casos de amputado de perna, casos assim, que indicados pela clínica de reabilitação do Dr. Fernando Bucolini. Eu atendia casos particulares. Então foi uma vida tremendamente dinâmica, e então quando fim de semana eu vinha com meu companheiro Laercinho, ele tinha o carro, vinha para Itapira noivar, meu Deus do céu, que tranquilidade, que felicidade. Mas quando voltava para São Paulo na segunda-feira de manhã, era tremendo. Mas foi muito importante essa vivência em São Paulo. Nós aprendemos com o professor Barreto que 6 horas da madrugada, 7 horas da madrugada, 8 horas da madrugada. Então a gente sabe por que que vem esse termo usado pelo professor Barreto, porque realmente é um exemplo para vocês que estão fazendo educação física. A vida não é fácil, não. Realmente é das 6 da manhã às 10, 11 horas da noite. Isso, né, professor, quando a gente não tem que trabalhar de madrugada. Isso. Foi essa correria em São Paulo, então? Foi. Mas foi tremendamente benéfica, né? Tanto que quando eu fui para o interior, depois de prestar o concurso de ingresso e entrar em primeiro lugar, tive a felicidade de escolher a cadeira de Educação Física do Instituto de Educação Dona Elvira Santos de Oliveira, em Itapira, onde eu estudei e estreei o prédio espetacular que tem, e a praça de esporte, o espaço para as atividades da educação física, né? Então, eu tinha a sensação de estar em férias, porque não tinha o problema do transporte, as refeições em casa com a família, e também o conhecido por grande parte de amigos e conhecidos, né? Então era uma vida bem gostosa mesmo, né? Gratificante. Bom, vamos mais alguma foto lá do período em que o professor Barreto esteve trabalhando lá em São Paulo. Aí mais fotos. Esse é o campeonato, então, de futsal, né? Com os internos do Lar Escola São Francisco. Essa é como é importante esse elemento. Carlos Henrique Medina, ele foi abandonado na escola. Ele não tem uma perna, e não tinha metade dos braços, e um problema na fala. O pessoal da Escola São Francisco tratou com muito amor esse rapaz, então ele superou todas as suas dificuldades. Participava de tudo, a ginástica de solo, a ginástica olímpica, ele lutava boxe com o Toquinho, ele participava, ele foi o artilheiro do campeonato de futebol de salão, ele fazia gols com chute com a prótese, e uma figura, mais um exemplo de vida, e tocava vários instrumentos musicais, jogava tênis de mesa, Carlos Henrique Medina. E eu me impressionei tanto com ele, que o nosso filho caçula, nós demos o nome de Kaique. Muito interessante. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos para o segundo bloco desse segundo programa, Histórias do Seu Zé.
Estamos de volta com a TV PCI, o canal de vídeo do portal Cidade de Itapira, com histórias do seu Zé, agora no segundo bloco. No bloco anterior, se puder voltar a imagem, por favor, o professor Barreto disse de um aluno, falou a respeito de um aluno, o Kaique, que inclusive o seu filho, o seu primeiro filho, tem o caçula, aliás, o caçula recebeu o nome de Kaique. O senhor tem notícias desse ex-aluno, professor Barreto? Eu me encontrei depois de muitos anos com ele e foi interessante como ele estava bem, né? O filho dele havia se casado, o filho estudava no Colégio Bandeirantes. Isso, por sinal, é sinal que ele estava muito bem em todos os aspectos, né? Foi muito gratificante. E eu agora pretendo voltar ao Lar Escola São Francisco, visitar e saber desses elementos que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. Tá certo, vamos mais a uma foto da passagem do professor Barreto por São Paulo. Aí eu trabalhei no Clube Atlético Paulistano, né? Com a garotada e com os adultos, que eu fazia ginástica calistênica 2 vezes por semana. E nós promovemos uma Olimpíada com a ACM de São Paulo e foi interessante. A nossa equipe venceu a competição e foi muito interessante esse intercâmbio com a ACM. E aí está o dia da entrega das medalhas e tal, e as flâmulas da ACM que a gente recebeu do professor de Educação Física da ocasião. No Clube Atlético Paulistano, o senhor trabalhava especificamente com alguma modalidade ou era um trabalho de Educação Física geral? Geral, a gente fazia atletismo, fazia ginástica, a natação, várias atividades para a garotada. E os adultos só a ginástica calistênica, né, 2 vezes por semana. Tá certo. Existe uma diferença muito grande dos clubes daquela época para agora. Hoje existem especialistas dentro dos clubes. Dificilmente a gente encontra algum clube que tenha um professor de Educação Física para um trabalho geral, né? Geralmente são específicos de cada modalidade, basquete, vôlei. Então eu acho que seria interessante os clubes pensarem, eu acho que o senhor deve concordar, em possuir alguns profissionais trabalhando de uma forma geral a educação física. O que o senhor acha disso? Sem dúvida. É importante, a atividade bem variada, é o que a gente adotava, né? Não ficar só numa modalidade, né? E depois a gente vai dizer do programa que a gente desenvolvia na escola secundária. Né? Mais uma foto da passagem pelo professor Barreto por São Paulo. Também aí já é o curso internacional de Educação Física no DEF, Departamento de Educação Física e Desportos. E uma figura que se destaca nesse grupo lá é o de Campinas, o seu Stuck, Pedro Stuck Sobrinho, que foi delegado regional de Educação Física aqui na nossa região. Também eu estou vendo o Paulo Vivando Santos, que era técnico de basquetebol do Corinthians. Nós tivemos uma oportunidade excelente quando a gente resolveu melhorar o nosso basquete. Ele nos convidou para acompanhar na etapa final do campeonato de basquete infantil em Penápolis. Então nós vivenciamos bem todas as partidas e o Corinthians sagrou-se campeão nessa ocasião. Aí voltei entusiasmado para trabalhar com basquete em nossa escola. O professor Pedro Stuck, eu me recordo, eu era aluno do ESO, se eu não me engano, o senhor pode confirmar, ele era o professor do culto à ciência, que era o grande adversário no atletismo do IESO. Sem dúvida, foi isso mesmo. Na primeira competição, nós perdemos para o culto à ciência. Eles tinham 12 professores de educação física, era um colégio autônomo, o culto à ciência. No basquete a gente levava cada
surra de 70-15 nos primeiros jogos, né? Depois nós, com a melhoria da nossa... depois de frequentar curso e essa experiência com o Corinthians, aí a gente conseguiu vencer uma partida no culto à ciência dentro do ginásio de esportes. Foi espetacular a partida, diferença de 2 pontos. E nessa ocasião o Emil Rached estava assistindo aos jogos e ele veio cumprimentar toda a garotada e a nossa pessoa. Então está aí o professor Pedro Stuck, saudoso professor Pedro Stuck, realmente um grande delegado de esportes e que ajudou muito as cidades aqui da nossa região. Mais fotos então de São Paulo, da passagem do professor Barreto por São Paulo. Aí justamente um fracasso aí. Justamente nós fizemos a competição de uma ginástica com os adultos e com a garotada também. E levamos o professor Boaventura com a equipe de ginástica olímpica do Tênis Clube Paulista para fazer uma exibição. E a propaganda foi mal feita, não sei, não mobilizou muita coisa. O ginásio, um belo ginásio que tinha sido inaugurado há pouco tempo, olha aí, completamente vazio. Passei uma vergonha diante do professor Boaventura. Eu não sei se tem outras fotografias dele. Isso, aí a gente entregando as medalhas para a garotada e também para os adultos a gente entregou. Vamos ver se tem mais mesmo. A gente percebe ali a bandeira do Clube Atlético Paulistano, tradicional, né? Com o símbolo paulistano. Vamos ver mais fotos. Isto, lá o professor Boaventura, olha como ele está aborrecido com essa situação. Naturalmente ele esperou encontrar um ginásio novo, lotado, e ele fez a exibição com as arquibancadas quase completamente vazias. O professor Boaventura, para vocês situarem na foto, ele está ao lado de uma professora, talvez uma senhora ali, com camisa da educação física, com o semblante aborrecido, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas vamos falar um pouco do professor Boaventura. O senhor sempre que tem oportunidade, o senhor destaca a figura desse grande mestre, que eu, através do senhor mesmo, numa reunião do Pato, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e realmente é uma pessoa que, com todos que a gente conversa, falo muito bem. Realmente uma grande referência da educação física, principalmente na capital. Ele foi uma figura que me serviu de modelo. Essa preocupação de educação integral, sobre todos os aspectos. E ele realmente disciplinava. Eu me lembro bem que na época, quando começou a medicina desportiva, então os médicos iam fazer o curso lá, e o médico ainda estava no pedestal, mas ele enquadrava todos os médicos, exigia pontualidade, dentro de São Paulo, ele exigia pontualidade. E teve uma coisa curiosa que vale a pena relembrar do professor Boaventura. Ele realmente dava falta para o aluno que atrasasse uma chegada tarde, e até eu adotei esse sistema. Chegada tarde e falta e lidava com a situação, né? A questão da pontualidade era importante. E uma vez, os alunos, era ali no ginásio Ibirapuera, então os alunos vinham de ônibus, e descendo a Brigadeiro Luiz Antônio, viram o Boaventura com o carro enguiçado. Então, nesse dia, eles não se preocuparam com a situação, né? Achando que ele fosse chegar atrasado. E foram tranquilos, ficaram no vestiário, trocando de roupa. Quando chegaram, o Boaventura largou o carro lá
e foi correndo e chegou no horário e deu chegada à tarde para todo mundo e fez fez ainda um sermão para eles. Bom, os amigos internautas, principalmente aqueles que foram alunos do professor Barreto, devem recordar, né, que para as aulas de educação física, além da chegada à tarde, né, cada 2 chegadas tardes, recebia uma falta, cabelo cortado, unhas bem cortadinhas, bem aparadas, uniforme limpinho, falar corretamente. Tudo isso veio lá do professor Ventura? O senhor pegou isso do professor Ventura? Muitas coisas eu adotei do sistema dele e que realmente funcionava. A gente vê o resultado disso. A gente que lecionou, deu aula no tempo que a educação pública era séria, né? A gente viu durante 25 anos, a gente lecionou e eu vivenciei a decadência da educação pública. Né? Em 79, por exemplo, chegou no fundo do poço. Nós fizemos uma greve, era Paulo Maluf, o governador do estado. Nós fizemos uma greve para melhorar as condições de trabalho e o salário que estava completamente fora desvalorizando a ação do professor secundário. E fizemos uma greve, ele abafou o movimento. Foi o único ano, em 1979, que nós não conseguimos realizar a Olimpíada Estudantil na escola, que era realmente um evento extraordinário que mobilizava a cidade toda, e não só os alunos dentro da escola. O professor Barreto sempre se preocupou realmente com a disciplina, com a formação geral do ser humano em primeiro lugar. E entre as coisas que chamavam a atenção eram as aulas onde ele ministrava a ordem unida, não sei se é essa a palavra, mas isso aí, a impressão que dava é que realmente tinha algo a ver com o militarismo, porque a ordem unida geralmente era executada pelos militares. Isso veio de São Paulo, do Rio, ou o senhor conviveu em São Paulo, por exemplo, com a Escola de Educação Física da Polícia Militar? Foi. Realmente, nesse período aí, a influência do militarismo era marcante. E com o professor Boaventura, então, a gente aprendeu, né, aquelas demonstrações de ginástica. Interessante, agora me fez lembrar, quando eu estudei no ginásio de Itapira, havia o professor Mauro Teixeira, muito bom professor, ele participava, levava a gente a participar da demonstração. Na Semana da Pátria, havia uma demonstração coordenada pelo professor Boaventura, 1.500 estudantes da capital e 1.500 estudantes do interior. Então eu tive a oportunidade de participar dessa demonstração de ginástica. Como aluno? Como aluno. E foi interessante, quando nós ficamos lá antes, havia um ensaio antes, né, para o dia da apresentação, 7 de setembro, e numa das ocasiões, nós estávamos executando a série, e tinha um exercício em que a gente ficava sentado, pernas estendidas, e por uma coincidência, eu estava meio arqueado assim, e o professor Boaventura falou, dá licença, professor, e me deu uma puxada nas costas. São coincidências extraordinárias, mas como esse professor me influenciou. Aliás, eu sou testemunha dos amigos que o senhor tem, que fizeram parte da Escola de Educação Física Polícia Militar, entre eles o Major Públio, o Correia, né? Correia, que hoje está em Ribeirão Preto. Sim. Aliás, foi eleito, o senhor não está sabendo, vice-presidente do Palaton Internacional. Que beleza. Que vem lá da Escola de Educação Física e que gostam muito do senhor. Foi interessante aí essa vivência com esses elementos. Com o professor Boaventura,
Ele era presidente da Federação Paulista de Ginástica. E eu atuava como juiz da ginástica olímpica. Era barra fixa, o salto sobre o plinto e a ginástica de solo. E veja que interessante, eu atuava como juiz e quando eu voltei para Itapira, praticava com os alunos, né? Treinava mesmo para participar do campeonato em São Paulo. E aí nós realizamos o primeiro campeonato de ginástica olímpica do interior da escola, né? No Centro Comércio e Indústria, e ele veio com o assistente o Massucato prestigiar o nosso campeonato de ginástica. Aí nós selecionamos os 6 melhores resultados e levamos para o campeonato paulista, e 3 deles se classificaram e receberam medalhas. Inclusive o Valdir Barbante, que hoje é na área de educação física e do esporte, ele é uma figura extraordinária, fora de série. Hoje ele é diretor da Escola de Educação Física de Ribeirão Preto. Ele está coordenando a construção do prédio da escola e dando todas as dicas. E, mais que isso, ele é responsável, coordena a pesquisa entre os atletas das várias modalidades que vão defender o Brasil na Olimpíada, na outra Olimpíada aqui no Brasil. Tá certo. Professor Barreto, vamos ver se nós temos mais alguma foto. Não? Então tá bom. Eu acho que o tempo está se esgotando. Nós vamos agradecendo o Anderson, Murilo, a Vitória, a toda a equipe aqui do Portal Cidade de Itapira, mais uma vez ao professor Barreto, com as suas histórias do seu Zé, que eu tenho certeza que está atingindo o objetivo. Que o pessoal conheça um pouco mais das histórias desse grande educador. E até o próximo programa, se Deus quiser. Professor Barreto, fica à vontade para as suas despedidas. É muito gratificante essa oportunidade que estão me dando, e interessante que talvez possa inspirar outros professores, né, para atuarem com eficiência dentro da escola e, de um modo geral, nas comunidades, né? Eu agradeço imensamente e até o próximo programa.